Corre para emergência que isso pode ser apendicite, e se isso supurar, já era. O médico atendeu, não pediu nenhum exame de imagem e ainda assim falou que era apendicite? Isso é possível? Muito prazer, meu nome é Fernando Heyer, sou médico residente em cirurgia geral e autor do canal Cirurgia em 5 Minutos. Vou trazer semanalmente para você algum tema cirúrgico importante de forma rápida e resumida para ajudar a entender um pouco melhor algumas das principais doenças dessa especialidade tão importante. O tema de hoje é apendicite aguda. Mas o que isso significa? Apendicite aguda é o termo que define uma doença muito conhecida que consiste na causa mais comum de abdômen agudo inflamatório em nosso meio. Essa doença é um pouco mais comum nos homens e geralmente ocorre entre os 10 e 30 anos de idade. Consiste também na principal causa de abdômen agudo não obstétrico, ocorrendo principalmente no segundo trimestre da gestação. O apêndice está na fáscia posterior-medial do ceco, inferiormente à junção iliocecal, na confluência das tênias colônicas. É irrigado pela artéria apendicular, que é um ramo da artéria iliocecal que provém da artéria mesentérica superior. No exame físico, para identificar o seu ponto, a gente tem o ponto de McBurney. A gente traça uma linha da espílica antero-superior direita até o pubis, divide em 3 pontos, e esse ponto de McBurney se encontra no terço mais lateral. A gente sabe que as principais bactérias envolvidas na apendicite aguda perfurada são Bacteroides fragilis, que é um tipo de anaeróbio, e também Escherichia coli, que é um tipo de bactéria aeróbia. Como a gente já conhece a flora bacteriana esperada, geralmente a gente, de rotina, não precisa fazer cultura do material da cavidade durante o ato operatório, exceto, obviamente, em pacientes imunodeprimidos. O paciente com apendicite aguda ele pode apresentar uma série de sinais e sintomas diferentes. Com relação ao exame físico, a gente pode pesquisar uma série de sinais, como o sinal de Bloomberg, que é a descompressão dolorosa. Se for no ponto de McBurney, isso fala mais ainda a favor de apendicite aguda. O sinal de Rovsing, que seria a dor na fossa ilíaca direita ao se comprimir a fossa ilíaca esquerda, gerando deslocamento de ar até a região do apêndice cecal, provocando a dor. Temos ainda o sinal de Lipinski, que consiste na dor na fossa ilíaca direita ao elevar o membro inferior direito, traduzindo que ali existe um apendicite e um apêndice retrocecal. Existe ainda o sinal de Aron, no qual nós palpamos o ponto de McBurney e o paciente sente dor em região epigástrica. Temos ainda uma série de outros sinais no exame físico desse paciente, como o sinal de Lenander, Ilho-Pessoas, sinal de Dunphy, sinal de Markley e Tern-Horn. Todos esses podem ser investigados durante a avaliação inicial. Nós, cirurgiões, utilizamos ainda o score de Alvarado para avaliar esse paciente. E com esse score, nós dividimos o paciente em baixa probabilidade daquela dor abdominal ser uma apendicite aguda, moderada e alta probabilidade. Se nesse score de Alvarado nós tivermos de 0 a 4 pontos, a gente diz que há uma baixa probabilidade dessa dor abdominal ser decorrente de uma apendicite aguda. E por isso a gente deve investigar outras causas. Na moderada probabilidade, que é o paciente que tem de 4 a 6 pontos, a gente deve observar esse paciente por pelo menos 12 horas e considerar ainda uma série de exames de imagem que a gente vai falar mais adiante. Se o score se mantiver dessa forma, ou ainda se ele se elevar, a gente deve considerar a cirurgia para esse paciente. Na alta probabilidade, que o paciente que tem um número maior ou igual a 7 pontos, a gente já pode indicar a cirurgia de cara. É só gravar o seguinte: 2 pontos para cada, seria dor em fossa ilíaca direita, a palpação e leucocitose. Agora, o que pontua 1 ponto apenas seria a dor que migra para a fossa ilíaca direita, anorexia, náuseas e vômitos, descompressão dolorosa em fossa ilíaca direita, febre, temperatura axilar maior ou igual a 37,5 por aí, além do desvio à esquerda no hemograma completo. Com relação à classificação dessa doença, a gente tem uma série de classificações diferentes. Temos a classificação visual intraoperatória, a classificação histopatológica e a classificação videolaparoscópica. A classificação visual intraoperatória vai dividir esse paciente em apendicite aguda não complicada, que seria a fase 1, edematosa, ou fase 2, flegmonosa, ou ainda o paciente que tem uma apendicite aguda complicada,
E aí nós temos a fase 3 supurativa ou ainda a fase 4 perfurativa. Com relação à classificação videolaparoscópica, a gente divide em graus, que podem variar de 0, que consiste ali no apêndice normal, até grau 5, em que há a peritonite difusa. Existe uma série de achados radiológicos que a gente tem que ter em mente na avaliação desse paciente com apendicite aguda. Nós podemos pedir ultrassom de abdômen, tomografia de abdômen ou ainda considerar, em alguns casos, a ressonância de abdômen. No ultrassom, fala a favor de apendicite um aumento no diâmetro anteroposterior do apêndice, maior ou igual a 0,7 cm, ou ainda a presença ali, a visualização de um apendiculito, espessamento da parede, ausência de gás no seu interior, fluido periapedicular ou ainda uma imagem de abscesso. Já na tomografia computadorizada de abdômen, que pode ser realizada com contraste endovenoso iodado, a gente pode visualizar ainda um borramento pericecal ou periapendicular. É possível ver também o apendiculito na tomografia de abdômen e ainda eventuais complicações, líquido livre, abscessos, etc. O terceiro exame que a gente comentou seria a ressonância magnética de abdômen, que fica destinada mais aos pacientes com casos mais duvidosos. E nesse exame também a gente consegue achar todas essas alterações que a gente comentou anteriormente. Lembrar que o contraste oral ou retal não precisa ser utilizado na avaliação do paciente com a tomografia computadorizada de abdômen. Uma vez que a gente entendeu quais são as principais alterações e quais são os principais exames de imagem que a gente pode pedir na avaliação desse paciente, é importante a gente entender o seguinte: o paciente que chega para a gente com menos de 48 horas de evolução, ele vai fazer parte de um grupo. O paciente que chega com mais de 48 horas de evolução, apendicite mais evoluída, né? Aí a gente vai dividir ele em outro grupo. Esse paciente do grupo com menos de 48 horas, a gente pode dividir ainda em homens e mulheres. No caso dos homens, aqueles que tiverem apresentação clássica, a gente já prossegue com a apendicectomia. Em caso de dúvida, ou seja, pacientes idosos ou ainda crianças, a gente prossegue com os exames de imagem. A gente pode pedir ultrassom, considerar ali uma tomografia computadorizada de abdômen, tá? E na vigência daquelas imagens que a gente comentou anteriormente, a cirurgia está sim indicada. Já no grupo das mulheres, nós temos que dividir em mulheres gestantes e não gestantes. As gestantes, a gente vai priorizar, obviamente, o ultrassom, que é um exame que não tem radiação. Já nas gestantes, a gente pode considerar tanto esse exame quanto a tomografia de abdômen. Agora, o paciente que chega com apendicite com mais de 48 horas de evolução, a conduta ela pode variar um pouco mais. Eu costumo dividir esse paciente numa apendicite complicada e numa apendicite muito complicada. A apendicite complicada ou tardia é aquela que tem mais de 48 horas de evolução, com fleimão, ou seja, uma coleção ali não funcionável, ou ainda um abscesso. Nesse caso, a gente deve considerar uma drenagem dessas coleções, pode ser por via percutânea, ou via videolaparoscópica, ou ainda via laparotomia, principalmente se essa coleção tem mais do que 4 centímetros. E então, a gente faz o manejo desse paciente, realiza uma colonoscopia 2 semanas após essa drenagem que a gente comentou, e 6 semanas depois a gente vai realizar a apendicectomia. Agora, se a apendicite está muito complicada, com peritonite difusa, o paciente está bem grave, aí é dieta zero, reanimação volêmica, antibiótico terapia parenteral e cirurgia. Dentre os procedimentos cirúrgicos, o principal, obviamente, é a apendicectomia, pode ser convencional ou videolaparoscópica, mas em alguns casos mais reservados a gente observa até alguns tipos de colectomia atípica, como a colectomia que tem caído muito em desuso, ou ainda em graus assim extremos, a colectomia direita. Lembrar ainda que para todos os pacientes o tratamento clínico envolve hidratação venosa, dieta zero, antibiótico terapia para cobrir gram-negativos e anaeróbios, mas sempre com a ideia de que os antibióticos orais não reduzem a incidência de complicações nesses pacientes. Esses pacientes precisam receber antibiótico terapia parenteral. Para apendicites perfuradas ou gangrenadas, aqueles casos mais graves, a gente vai manter antibiótico terapia parenteral por um pouco mais de tempo, ou ainda até que esse paciente deixe de ter febre no pós-operatório. Agora, na dúvida, os antibióticos não devem ser iniciados até que a gente entenda qual é a causa da dor abdominal. Isso porque você pode complicar ainda mais um quadro de apendicite aguda, tendo em vista que o tratamento dessa doença é cirúrgico. Bom, espero que você tenha gostado do tema de hoje. E lembrando que nos primeiros 30 minutos, sempre que a gente carrega esse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre esse tema,
Comenta aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder a qualquer dúvida que você colocar. Deixa aqui algum tema que você gostaria que eu comentasse, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe e nos ajude a crescer cada vez mais. Um forte abraço!